Olá, olá pessoal, tudo bem aí com vocês? Espero muito que sim. Quer aprender a reutilizar o seu substrato? A não jogar fora aquele substrato velho lá da floreira que você já usou, que as plantas já morreram? Não jogar fora? Não, não, não. Vem comigo, vamos aprender a reutilizar esse substrato aí. Nada de jogar substrato fora não, gente. Não tem essa que o substrato tá velho. A gente costuma falar isso, mas é modo de dizer, porque onde já se viu terra ficar velha? Terra não fica velha não, gente. Terra se renova. Você já viu na natureza, a natureza jogando a terra fora? Não. Ela se renova, ela se recompõe, a terra é viva. Ela se reconstrói. Bora lá, vamos aproveitar esse substrato aí. E para quem não me conhece, meu nome é Alice e você está no canal Quintal de Minas. E já deixa o seu like, curta, se inscreva no canal, deixa um comentário aí, qualquer coisa já ajuda bastante no engajamento do nosso vídeo. Vamos lá, bora lá, ó. Aqui tá meu substrato já reutilizado. Gente, não importa se o substrato tá novo, se o substrato tá velho, eu faço o mesmo procedimento. Por que eu tô dizendo isso? Porque muita gente já sabe, mas tem quem não sabe. Eu vendo suculentas, né? Vou deixar aí embaixo no link, embaixo nos comentários, nos primeiros comentários, o link para o nosso grupo VIP. Quem quiser entrar, pode acessar. No momento, não estou com o catálogo aberto, tá? Mas quando eu tiver, quem tá no grupo é que fica sabendo em primeira mão. Gente, então, eu vendo suculentas, voltando ao assunto. Então, eu faço envios. Eu mando para todo lugar do Brasil, desde que o frete fica uma quantidade de dias bom, né? Eu mando para qualquer lugar. As plantas vão sem substrato. E quando eu faço esse envio, né? Eu tenho que tirar o substrato ali daquelas plantinhas que foram vendidas. Então esse substrato aí, quando eu tiro das plantinhas que já foram vendidas, ele tá novo, ele tá bacana. Então assim, esse vídeo nem vale para aquele tipo de substrato lá, porque aquele tipo de substrato já tá bem bacana, bem novo. Então substrato excelente. Esse vídeo é para aquela pessoa, assim como eu também tenho, eu também sou cultivadora, eu tenho aqui as minhas plantinhas de coleção, que tem lá uma floreira ou uma cuia com substrato já bem antigo lá. Já está um substrato desnutrido, que já acabou todos os nutrientes, que as plantas estão até morrendo. Tá com praga, tá com cochonilha, tá com nematóide, tá cheia daqueles bichinhos assim, igual uma pulguinha que fica pulando, que esse trem lá não sei o nome daquilo. Quem souber, deixa aí nos comentários pra mim, por favor. Bem pequenininho, parece uma pulguinha, fica pulando. Que trem. Enfim, esse vídeo é para isso, tá? Aquele substrato lá que você quer reutilizar ele, tem bastante lá em algum lugar, e você não sabe o que fazer, né? Porque muita gente joga fora, principalmente quando está com pragas. Pessoal, vou mostrar para vocês uma coisa aqui que não precisa. Eu não tenho problema aqui. Eu digo problema, viu, gente? Problema é diferente de dizer não tenho pragas, mas eu não tenho problema com pragas. Ou seja, quando você diz que está com problema com pragas, é porque as pragas já fugiram do seu controle. Pragas existem em qualquer cultivo, tá? Fica esperto. Quem fala, eu não tenho. Não tem? Será que não tem? Pois é. Pragas existem em qualquer cultivo. Tem cochonilha aqui? Tem. Tem nematóide? Tem. Pouquíssimo, tá? Pouquíssimo. Nematóides, principalmente agora que recentemente estou usando aqui no meu cultivo um componente que eu acho que daqui para frente eu acho que é impossível achar um nematóide nas minhas plantas. Eu penso, quem vai dizer se vou ou se não vou é o tempo, só o tempo dirá. Mas enfim, hoje, minha atual situação, é muito raro achar um nematóide, porque já faz bastante tempo que eu uso torta de mamona, tá? Há muito tempo eu estava usando torta de nim. Gente, eu vou fazer o substrato, porque aí eu já vou falando as dicas, o que é bom para isso, o que é bom para aquilo, porque senão eu vou falar aqui sem fazer o substrato e depois nós fazer o substrato nem vou ter o que falar, né? Vamos lá, vou baixar a câmera para vocês verem eu fazendo. Ó, aqui, gente, eu tenho uma medida de terra já, um substrato que eu fiz antigo, já reutilizado, não é de substrato novinho de plantas que eu fiz envio não, tá? Vocês podem ver, ó, tem brita. Eu não quero brita no meu substrato, mas aqui tem brita. Aqui tem pedrinhas daquelas de seixo de rio, né? Que a gente coloca por cima. E tem coisas aqui que eu não quero. Então, o que eu vou estar fazendo aqui?
Ó, primeira coisa que eu vou fazer é peneirar. Aqui na minha bacia tem uma peneira. Essa peneira é a peneira feijão. Ela é bem grossa, tá, gente? Eu gosto é dessa. Por quê? Eu vou dar uma peneirada aqui. Pra mim tá tirando aqui o que eu não quero. Ó, o tamanho dessa pedra. Gente, eu vou ter que buscar uma água, porque subiu um pó na minha garganta aqui que secou. Só um minutinho. Gente, ó, busquei minha fiel companheira. Essa dica aqui é a mais valiosa de todas. Tenha uma fiel companheira com você. Sempre que você estiver aí no sol, mexendo com as suas plantinhas, não deixe de trazer sua fiel companheira, porque água é super importante. Água é vida, principalmente nesse calorão. A gente fica aí debaixo do sol quente, né? Fiel companheira sempre com você, viu, gente? Essa dica aqui, ó, é a mais valiosa do vídeo. Porque você é a mais valiosa, tá? Então vamos voltar. Ó, aqui, é difícil me pegar. Eu vou peneirar. Por que que eu vou peneirar? Porque é só pra mim fazer a seleção aqui do que eu quero e do que eu não quero no meu substrato. Ó. Porque tem raízes, ó, raízes que eu não quero, essas raízes velhas. Esse aqui ainda tem pouco, tem vezes que tem muito mais. Isso aqui é isopor, gente, que tinha no dreno. Isopor, vou deixar. Aqui tá cheio de pedra. Eu não quero essas pedras. Por que que tá cheio de pedra aqui? Porque no outro substrato, simplesmente quando eu tirei ele, foi com fundo de drenagem e tudo. Isso aqui foi de uma floreira. Procurando aqui, ó, isso. Isso aqui foi de uma floreira. Eu removi umas plantas. Então, tinha pedrinhas por cima dela, né? E tinha os drenos de baixo, que tinham umas britas, uma época aí que eu tava usando brita. Não uso mais, assim, uso uma reutilização, né, gente? Mas eu tirar pra usar mesmo, não tô usando por conta disso. Porque na hora de eu reutilizar o substrato, eu não gosto de ter pedra misturada. Por isso que eu não tô usando mais brita como dreno. Só por isso, viu, gente? Mas não faz mal nenhum aí pra planta, não. Mas como eu reutilizo, pra mim só complica a minha vida. Melhor usar só o carvão. Embora, gente, isso aqui, ó, que eu tô tirando, eu acabo usando de novo como dreno. Só que aí, com uma quantidade pequenininha ali no fundo de algum vaso que eu for fazer, depois fica mais fácil de mim estar tirando. Vamos lá, então. Eu vou peneirar todo esse substrato que tá aqui, ó. Uma medida, tá bom? Ó. Só mesmo pra isso, pra eu não poder estar tirando aí o que eu não quero. Ó, o que acontece, gente? Esse substrato velho que eu tô usando aqui, a gente chama de velho, mas igual eu falei, substrato não fica velho, não. Mas a gente acaba tendo essa mania de falar que é velho, né? Ó, aqui tem carvão que eu comprei, muito carvão. Aqui tem o substrato adquirido que eu comprei. Aqui tem adubos. Aqui tem areia. Então, gente, eu tô jogando isso aqui fora, eu tô jogando meu dinheiro fora, vocês não acham, não? E se tiver alguma praga aqui, gente, praga é só tratar. Eu vou dar a dica pra vocês aqui, como que vocês vão tratar se tiver praga. Por quê? Todas as pragas, a não ser que seja uma bactéria, você consegue tratá-las facilmente. Só não consegue se for bactéria, gente. Porque a bactéria já é mais complicado, mas também é mais complicado para você tratar, mas também é mais complicado para você ter uma bactéria aí no seu cultivo doméstico. Bactéria é coisa que acontece mais em cultivos industriais, grandes escalas, né? Penso eu assim, né, gente? Penso eu. Vamos lá, ó. Esses brancos pulando aqui, gente, isso é bolinha de isopor. Que tinha isopor no fundo aqui fazendo dreno. Ó, esse aqui que eu tô tirando são raízes. As raízes eu quero tirar. Embora se eu deixasse aqui também, nem fazer nenhum mal não, porque elas iam se decompor e virar matéria orgânica, tá? Acaba que a gente não consegue tirar 100% não. E é isso que acontece. Ó, tem um passarinho aqui gritando nos meus ouvidos. Mas tá bom, né? Aí, ó.
Olha que tanto de carvão, gente, olha. Eu vou separar isso aqui tudinho, fazer dreno. Eu poderia também separar aqui assim, ó, tirar esse carvão e pôr no meu substrato. Não tem problema nenhum, não. Mas eu não quero aqui. A gente decide aqui, gente, o que você quer e o que você não quer. Eu tô até pensando aqui em não usar esse monte de pedrinha aqui, ó, porque depois, na hora de eu fazer essa reutilização de substrato, eu não gosto dessas pedrinhas no meio. Aqui é questão de você gostar, de você querer, de você não querer, tá? E eu não vou usar, não. Ah, já coloquei aqui. Ó, vou tentar tirar só os carvãozinhos. E essas pedrinhas aqui, eu vou colocar num outro vasinho. Porque depois eu utilizo elas colocando por cima de vaso, né? Fazendo cobertura aí de algum vaso. E também, gente, também essas pedrinhas assim, esses seixos, a gente compra. Não é de graça. Então, ficar jogando substrato fora, você tá jogando seu dinheiro fora. Pra que isso? Não tem necessidade. Mesmo que o seu substrato seja, por exemplo, ah, não, meu substrato aqui é terrinha da mata, é de graça. É de graça, mas você teve que ir lá buscar essa terra, você colocou adubo, você misturou outras coisas nela, teve seu tempo, seu desgaste, não é verdade? Então, sempre tem aí, né, o trabalho da gente, a mão de obra, mesmo que o seu substrato seja de graça. Eu prefiro ter esse trabalho aqui, ó, de prepará-lo novamente, tratar e cuidar dele. Ó, vamos lá. Então, peneirei aqui. Esse aqui eu separo, ó, depois eu vou usar como dreno. Ó, peneirei aqui uma medida dessa de terra reutilizada, tá? Normalmente eu faço aqui 2 medidas de cada coisa que eu vou mostrar aqui. Vou fazer reduzido aqui pro vídeo, né? Vamos lá, então eu coloco aqui, né? E aí, o que eu vou fazer? Se eu coloquei uma medida dessa aqui de terra reutilizada, esse substrato aqui, gente, ele não tá um substrato novo, ele já tá um substrato bem velho. O que acontece quando o substrato tá velho? Ele já não tem nutrientes mais, tá? A planta que estava aqui no vaso já utilizou toda a reserva de nutrientes que tinha aqui. Então, ele não tem mais nutrientes. Se ele não tem mais nutrientes, o que a gente vai fazer aqui? Primeiramente, tinha praga quando você desfez esse vaso aí? Tinha cochonilha? Bom, se tinha cochonilha, eu vou falar com você o seguinte. Se tinha cochonilha, você vai utilizar aqui o Diazotop ou o Puff, que é para você eliminar essas cochonilhas que tinha aí, tá bom? Mas eu vou mostrar para vocês aqui uma coisa que eu vou utilizar aqui, que também já elimina. Eu tô falando só porque se você tinha muito e você não quer ter dor de cabeça, você utiliza aí um inseticida nesse momento aqui. Eu não vou utilizar porque esse substrato meu aqui não tinha, tá? Ai, Alice, mas tinha nematóides, Alice, como que eu vou fazer? Tinha fungos gnats, Alice, como que eu vou fazer? Gente, mais uma coisa, vou dar uma dica extra. Se você tinha fungos gnats, se você tinha nematóides, você pode usar o Proverme. Proverme, Naturverme, é um pozinho para eliminar vermes, tá? Mas também esse próximo passo que eu vou fazer aqui também já vai eliminar esses bichinhos tudo aí. Mas se você quiser ter mais segurança, se quiser ter uma certeza de que vai eliminar mesmo 100%, usa o Proverme. O Proverme é um vermífugo. Vai matar tudo que é verme, inclusive vai matar as larvas do fungos gnats, que é uma larva, né? A larva do fungos gnats, eu acredito que até mesmo o Diazotop ou o Puff já vai matar eles. Mas eu penso que por ser uma larva, o Naturverme vai fazer um efeito melhor. Penso eu, tá, gente? Aí eu já tô dizendo o que eu penso. Mas eu vou mostrar pra vocês aqui o segundo passo, que também já elimina aí, ó, tudo quanto há. Vou mostrar pra vocês. Isso aqui, ó. Isso aqui, o que é, Alice? O que é esse pó branco aí, Alice? Aqui eu tenho 2 medidas de calcário, tá? E uma medida de cal hidratada. Gente, faça uma pesquisa sobre se cal hidratado. Quem tá lá no meu grupo VIP já sabe, porque eu compartilho lá as minhas descobertas, tá, pessoal? Eu vou estar deixando aí na descrição desse vídeo o link para você entrar no nosso grupo VIP. Quando eu faço uma descoberta, alguma coisa assim, eu compartilho com as amigas lá do grupo e amigos, tá bom, pessoal? E eu já compartilhei com vocês lá sobre como que o cal age no substrato. Ele elimina todos os insetos, tá bom?
ele também elimina nematóides. Ele age na correção do solo, tá? Só que o cal hidratada de construção, tá, pessoal? Você tem que utilizar ele com cautela. Por quê? Se você exagerar, ele pode alcalinizar o seu solo e aí vai ser ruim para nossas plantas. As nossas plantas gostam de um solo mais neutro, tá? Nem tão ácido e nem tão alcalino. Ele gosta de um solo mais neutro. Então, pessoal, você utilize com cautela. Eu vou estar passando aqui para vocês uma medida base, tá bom? Por que eu misturei ele junto com o calcário? Duas medidas de calcário para uma de cal. Porque o calcário, ele entra com cálcio, cálcio e magnésio para o nosso solo e faz a correção do solo a longo prazo, tá bom, pessoal? Gente, tá balançando aí, é o vento balançando vocês. E aí, pessoal, o cal também faz a correção do solo, só que ele já faz a correção mais de imediato, tá? Ele tem uma reação assim mais rápida. E eu acho que é mais interessante utilizar os dois juntos, tá bom? O cal eu coloquei em menor proporção porque assim, o calcário é o mais indicado para as nossas plantinhas e não o cal, embora o cal também é utilizado na agricultura, tá bom? Eu vou estar utilizando ele aqui mais como para eliminar tudo que é probleminha que eu tiver aqui no meu solo. Outra coisa, o cal é excelente para combater o cupim, tá bom? O que eu costumo fazer aqui quando eu faço um canteiro no chão ou planto um pneu que vai diretamente no chão, eu forro uma camada por baixo bem grossa de cal. O cupim não sobe, tá, pessoal? Em canteiros eu já tenho experiência com isso e não sobe, nunca subiu quando eu faço isso. Nos pneus, eu acredito que é a mesma coisa, que funciona da mesma forma, porém eu ainda não fiz. Mentira. Eu fiz nos pneus, mas eu ainda não tenho experiência porque eu fiz recentemente, tá? É isso que eu quis dizer. Gente, qual é a medida então? Se você quiser ter uma medida exata, você vai ter que mandar o seu solo para o laboratório, fazer uma análise laboratorial. No Rio de Janeiro, essa é a verdade, se você quiser uma medida exata. E aí, você vai ter uma medida exata de quanto você tem que usar de calcário e de cal na correção do seu solo, tá? Pega água. Porém, pessoal, como eu sei que vocês não vão fazer isso, nem eu, vamos aí para fazer uma média, né? Gente, é sério que eu tô falando, tá? Para você até mesmo saber, porque existem vários tipos de calcário. Tem calcário calcítico, calcário dolomítico, tem o agrosilício. Esses são os que eu conheço, mas pode ser até que tenham mais tipos de calcário. Para você saber qual que você deve utilizar e qual a quantidade correta, só fazendo uma análise de laboratório. Mas como nós não vamos fazer isso, vamos aí ter uma base. Qual que é a base então, Alice? A base é, para cada litro de substrato, você utiliza 2 colheres de sopa rasa de calcário, ou no nosso caso aqui, da nossa misturinha de calcário com cal, né? Mas, gente, eu faço mais na base do olhômetro, tá? O que eu faço? Mas eu não exagero, não. Ó, eu coloco mais ou menos assim, ó. Forrando por cima, uma camadinha fina. Tá vendo que foi uma camada fina, gente? Não é uma camada grossa? É assim que eu faço, que eu utilizo, tá bom? Isso aqui já é o suficiente. Gente, muito cuidado com o pó. O pó do cal, principalmente. O calcário sobe pouco pó, ele é mais pesado. Mas o cal, ele é muito leve, tá? E aí, ele sobe muito pó. E esse pó faz muito mal para a nossa saúde, tá bom? Então, muito cuidado, não fica respirando esse pó. Se você tem problema aí respiratório, você deve pensar se realmente você quer utilizar o calcário ou não, tá? Se você tem problema muito severo respiratório, eu aconselho até que nem use, tá bom? Que nem use. Mas, Alice, então, se eu não usar o cal, como é que eu vou fazer? Usa só o calcário. E aí você vai ter que utilizar aí para controle das pragas. Se você tem vermes, use o Natuverme. Se você tem cochonilhas e pulgões, use... A pulgão não fica no solo, né? Mas enfim, se você tem cochonilhas, use o Diazetope ou o Fulfo, tá bom? Então é simples assim.
Ai, Alice, pronto. Agora aqui, ó, gente, eu já corrigi. Eu não, gente, ó, voltando. Eu não utilizei aqui o pufo, nem o Diesetop, nem o Natuverme, porque eu não tô com esses problemas aqui no meu solo. Então, só o cal aqui pra mim já vai, ó, prevenir e resolver o que tiver que resolver aqui, tá bom? Então, gente, ó, voltando. Esse substrato aqui, ó, pronto, já está tratado. Já está bom para usar. Mas ainda não tá bom para as nossas plantinhas. Por quê? Porque ele está esgotado, lembra que ele está sem nutrientes? O que eu vou fazer aqui agora? Vou colocar uma medida, vai ficar 1 por 1, é a mesma medida, é o baldinho do mesmo tamanho dessa daqui, ó. Uma medida de terra nova, substrato novo. Esse substrato aqui é o substrato que eu compro, substrato de floreira, tá? Um substrato que eu compro ele, eu gosto muito, é da marca Fertimax, eu gosto muito, mas você pode utilizar o da sua preferência, mas que seja novo, que não seja utilizado, reutilizado, né? Pode ser terrinha da mata, gente, terrinha da mata é excelente, maravilhoso, tá? Eu tô utilizando esse aqui porque eu não fiz estoque da minha terrinha da mata e começou a chover, molhou, não tem jeito de pegar. E também, gente, como eu falei, embora tenha terrinha da mata, que é de graça, tem o nosso tempo, a gente tem que ir lá buscar, tem que estar com o tempo disponível, né? Então nem sempre é fácil não, tá? É bom quando tem alguém para ajudar a gente, porque igual aí dá um sacão pesado para carregar, minha coluna reclama, é uma coluna reclamadeira. Então, gente, nem sempre a terrinha de graça, né? É fácil pra gente pegar e depois simplesmente desfazer, jogar fora, não. Então aqui eu coloquei uma medida de substrato reutilizado e uma medida de terrinha nova. Essa terra nova, gente, também poderia ser terra de barranco, tá? Aquela terra vermelha, poderia, eu também uso ela aqui no meu... Gente, aqui eu não tenho uma receita assim, 100% das minhas plantas estão na mesma receita de substrato, não tem. Sabe por quê? Eu vou contar uma coisa para vocês. Eu uso o que tiver disponível para mim naquele momento, tá bom? Agora eu tô colocando essa terra aqui de floreira, que é um substrato comprado? Sim, porque eu comprei direto da fábrica, 20 sacos, eu tenho muito ali para usar. Mas tem um momento que eu uso terra da mata, tem um momento que eu uso terra de barranco, tá? Então, gente, você usa aquilo que tiver disponível para você e mais fácil para você. Bom, aqui então agora eu vou mexer novamente, né, para pegar esse substrato aqui, pegar também lá o meu calcário, o meu cálcio, ó, o meu cal, né, eu queria falar o cal, que já tem lá embaixo. Esse substrato aqui, como um substrato de floreira, que é um substrato teoricamente tratado, né, eu não vou estar colocando mais cal aqui junto com o calcário, não. Mas se fosse terra de barranco ou a terrinha da mata, eu colocaria mais um pouquinho, tá? Do calcário. E pouquinho mesmo, gente, sem exagero. A gente não exagera, não. É melhor você errar para menos do que para mais, tá bom? Ó, então, misturei. Gente, se vocês... Não sei se vai dar para vocês perceber, mas aqui, ó, eu tô vendo até vestígio aqui, ó, de terra vermelha, ó. Porque naquele substrato que eu reutilizei, ó, vou amassar aqui o torrãozinho. Naquele substrato que eu reutilizei, tinha terra vermelha. Porque eu uso também, é como eu falei com vocês. Eu não tenho uma medida exata, não. Eu uso aquilo que tiver disponível para mim, de que tiver mais fácil para mim. Gente, agora vai um ingrediente aqui que eu não tô sabendo fazer substrato sem esse ingrediente. Vou mostrar para vocês. Torta de mamona. Torta de mamona. Ó. Não tô sabendo fazer sem torta de mamona mais. Por quê? A torta de mamona, gente, ela é rica em nutrientes, tá? Ela é rica em nitrogênio, principalmente. E ela também é nematicida. Ela combate nematóides no solo. E combate a longo prazo. Então, ela é maravilhosa. É o que eu tô usando aqui. Mas você pode usar aí o que é da sua preferência. Se você gosta de usar farinha de osso, pode estar colocando aqui nesse momento. Eu não tô muito afim de usar farinha de osso. Eu até tenho uma ali guardada. Às vezes eu uso especificamente alguma planta ou outra.
Mas como eu andei tendo problema com fungos gnats aqui, eu tô evitando qualquer coisa que atraia os mosquitinhos do fungos gnats, tá, pessoal? Outra coisa, não gosto de usar esterco, tá? Não tô falando mal do esterco, porque tem muita suculenteira aí que usa o esterco e tem plantas lindíssimas, plantas maravilhosas e não tem problema com esterco. Porém, eu aqui, toda vez que eu uso esterco, aumenta e muito os meus fungos gnats, tá bom? Então, eu tenho problema com fungos gnats aqui. Então, eu tenho que tomar certos cuidados, pessoal, né? Eu não posso, toda vez que eu uso esterco, gente, eu inventei de usar esterco nas glaucas. Porque todo mundo fala que glauca gosta de esterco, blá, 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 blá. Eu não vou usar mais, não vou. Por quê? Gente, eu tô aqui dizendo pra vocês de mim, tá bom? Eu não tô falando mal do produto. Porque pra mim aqui aumentou e muito os fungos gnats quando eu usei esterco. Então não uso mais, tá bom? Embora agora, graças a Deus, eu tô achando que tá bem controlado meus fungos gnats. Porque eu andei tomando algumas medidas. Que medidas foram essas, Alice? Aboli o esterco, não uso de jeito nenhum. Só uso na horta, tá, pessoal? Na horta eu ainda uso esterco. E tô usando o cal. O cal tá combatendo muito. Então, fica a dica aí. Se você tá acostumado a usar esterco e gosta de usar o esterco, pode usar nesse momento aqui o esterco. O importante, pessoal, é você utilizar aqui alguma coisa para trazer nutrição para esse solo. E é bom que seja orgânico. Igual no caso aqui, a torta de mamona, ela é orgânica. Mas eu aqui vou também escolher usar um adubo químico, porque eu quero, como eu vendo e tal, eu quero alguma coisa que faça assim, pum, aduba logo de uma vez, entendeu? Então eu vou estar usando aqui também, ó, um NPK, que é um adubo químico, esse aqui, ó, vou pegar na mão, é o 4148 mais FTE-BR12. Vou colocar, ó, vocês viram, coloquei uma mão. Uma mão já tá o suficiente, porque tem pouco substrato aqui e estamos na época de chuva, nem é bom ficar adubando demais na época de chuva não, senão a planta cresce demais. Então, já tá ótimo isso aí, ó. E vou estar colocando aqui também, pessoal, como é uma época de chuva, a gente precisa que o substrato fique bem drenante. Vou estar colocando aqui. Tem uma medida dessa, ó, a mesma medida que eu coloquei aqui de substrato, é o carvão, tá bom? Vou estar colocando uma medida de carvão. Esse carvão meu aqui, pessoal, ele tá peneirado, tá? Ó, vou tirar isso aqui, um negocinho que veio no meio. Isso aqui, gente, é munha de carvão. Ele já está peneirado. Eu gosto de peneirar, gente. Por quê? A munha de carvão, ela vem com muito pó, mas é muito mesmo. É diferente quando você pega o carvão de pesqueira e tritura manualmente aí na sua casa. Quando você adquire a munha, é muito pó que vem, mas é muito. E é muito fininho. Então, tudo que é muito fininho dificulta a água a descer depois do substrato. Então, eu gosto de peneirar. Indico que peneire. Alice, você peneira sempre, todas as vezes, todos os seus substratos tem a munha peneiradinha, Alice? Bonitinha? Não, gente, não. A verdade é que não. Muitas vezes eu não peneiro. Quer dizer, muitas vezes é mentira, né? Muitas vezes, antigamente, eu não peneirava. Hoje em dia, eu tô fazendo mais questão de peneirar, tá bom? Mas, gente, como eu falei, os meus substratos, eles não são todos iguaizinhos, não. Às vezes, se eu tiver com pressa e tô fazendo substrato e quero fazer logo de uma vez, eu não peneiro não, tá bom? Essa é a realidade. Tô falando aqui a verdade para vocês porque eu quero ser o máximo transparente que eu conseguir aqui com vocês, tá bom? E também, gente, para que eu quero ser transparente, quero falar a verdade? Porque você aí tem que ter, assim, consciência de que o seu substrato é você quem manda. É você que vai fazer, é você que vai decidir o que você quer utilizar e o que você não quer utilizar. Porque a gente tem que ser feliz.
A gente tem que aprender, gente, a tomar as nossas decisões, a não ficar nas decisões que o outro tomou, que o outro falou, que tem que ser assim, que tem que ser assado. Não, gente, não. Vamos aprender a tomar as nossas decisões. Você está assistindo o vídeo da Alice, vendo ela como que ela reutiliza o substrato, para você aprender. Você vai aprender e você vai decidir aí o que é melhor para você, o que você quer fazer, como você quer fazer. Entendeu, gente? Vamos ser felizes. Não vamos ficar aí na barra da saia do outro, não. Faça como você achar que deve fazer. Vai ter consequências, saiba disso. Você pode errar, você pode acertar, mas você vai aprender e vai decidir o que é melhor para você. É assim, gente, assim é a nossa vida, né? Gente, olha esse substrato aqui, ó. Aqui já está ótimo, já está perfeito, já está bem soltinho, bem drenante. Já dá para você utilizar perfeitamente. Porém, agora eu vou dar mais algumas dicas para você. Se você mora num local que chove muito, eu aconselho que você faça 1 por 1. O que é 1 por 1, Alice? Bom, aqui vocês viram que eu coloquei 2 medidas dessa aqui de terra, substrato, né? Uma de reutilizada, uma de substrato novo. E só uma de carvão. Pra mim aqui, tá ótimo, porque aqui chove pouco. Mas se você mora num local que chove muito, usa 2 de carvão para 2 de terra. Se eu coloquei 2 de substrato, né, gente? Você vai colocar 2 de carvão também, entendeu? Isso que eu tô falando, 1 por 1. Isso é você quem vai decidir, você que sabe onde você mora, você que sabe como que é o seu local aí. Ou se você tem a mão, não chove muito, mas a sua mão é pesada para rega, você gosta de regar muito, também faça isso, 1 por 1. O que mais que você poderia utilizar aqui? Gente, eu gosto também de utilizar a casca de arroz carbonizada. Não vou estar colocando aqui nesse substrato, nesse momento, tá? Por quê? Porque minha casca de arroz tá pouca. E eu quero reservar ela para na hora que eu for fazer o substrato das rosas do deserto. Só por isso, senão eu estaria colocando aqui também casca de arroz carbonizada. Poderia colocar aí, ó, mais uma medida dessa aqui, ó, de casca de arroz carbonizada. O que mais que você poderia colocar aqui? Perlita. Gente, perlita é excelente. A perlita deixa o substrato bem airado, bem leve. Nossa, é ótimo, ótimo, ótimo. Por que você não vai usar ali, aí, Alice? Porque eu não tenho ela no momento. Faz tempo que eu não compro perlita, mas já utilizei, gosto muito. Olha, tem até... Ah, não, pensei que era. Mas não é não. Até pensei que tinha um aqui no substrato velho, mas esse aqui era um pedacinho de brita. Pensei que era perlita. Então, gente, você pode usar isopor ralado. Tem uns isopor aqui, ó. Isopor ralado. Se você não quer ralar o isopor, você pode comprar ele nas casas de material de construção. Vende um sacão dele já em bolinhas. Você pode usar se você desejar, se você quiser fazer o seu substrato mais levinho. Você pode utilizar areia de construção higienizada, mas a areia de construção higienizada não deixa o substrato leve, o substrato fica pesado. O que acontece? Deixa o substrato mais soltinho, mas o substrato fica pesado, tá? E até retém mais umidade. Então, eu gosto de usar mais nas rosas do deserto e em cactos. Gosto mais. Então, pessoal, eu acho que passei para vocês aí todas as dicas, tá? Se deixei alguma coisa a desejar, se você ficou com alguma dúvida, alguma coisa aí que eu não falei e deveria ter falado, deixa aí nos comentários que eu respondo todo mundo, tá bom, pessoal? Gente, muitas vezes as pessoas assistem o vídeo e vai lá no meu WhatsApp, no meu privado, para tirar dúvida e para perguntar, falar do vídeo, às vezes até para elogiar, gente. E eu vou fazer um pedido para vocês. Eu gosto, fico muito feliz, principalmente quando é elogio, né, gente? Quem não gosta de elogio? Eu gosto, claro que eu gosto. Mas, pessoal, eu peço a vocês que deixem esses comentários aí nos vídeos, porque é importante, tá? Para o engajamento do vídeo, para fazer o YouTube ver que as pessoas estão gostando dos vídeos e o YouTube entregar esse vídeo para mais pessoas, tá bom, pessoal? Então, eu peço a vocês que deixem os comentários, as dúvidas, críticas também, se for o caso de crítica também, não tem problema nenhum, tá bom? Mas deixe aí nos comentários do vídeo, que eu respondo todo mundo, tá bom, pessoal? E fiquem todos com Deus!